Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? E hoje eu estou aqui no Monte de Itapuã, aqui em Salvador. E hoje a palavra do Senhor, que Ele me trouxe às 3 horas da madrugada, ela se encontra em Josué, capítulo 1, versículo do 1 ao 9, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó. Deus fala a Josué e anima. Fala assim, verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Deus falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisares a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Libânio até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos ateus e até ao mar grande, para o poente do sul, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sede fortes e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi aos seus pais. Tão somente se esforça e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviará nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde queres que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então prosperará o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Se esforça-te e corajoso, não temas nem temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que ande. Amém? Então aqui Josué foi levantado depois da morte de Moisés. Mas antes de Moisés morrer, Moisés instruiu, Moisés ensinou, Moisés mostrou, Moisés pôs a mão sobre Josué. E Josué, cheio do Espírito Santo de sabedoria, o Senhor já tinha escolhido Josué, o Senhor já tinha olhado para Josué, já tinha visto em Josué algo diferente, já tinha visto que Josué ele estava apto, ele estava pronto, ele estava preparado para assumir o lugar de Moisés, porque Moisés a ensinou, ele andou com Moisés, e ele foi ensinado tudo, Moisés ensinou tudo. Então o Senhor fez o quê? Foi lá, bora Josué, levanta-te, vai, reúne todo esse povo, reúne esse povo todo e vai para Jordão, esse povo todo, vai para a terra que eu prometi aos filhos de Israel, vá, e todo lugar, vou lhe indicando os lugar, e todo lugar que você pisar as plantas dos pés, esse lugar vai ser o lugar que eu, prometi a Moisés, E ele foi, e até chegar, o poente do sul será o limite. Ali foi o limite que o Senhor colocou Josué com aquele povo, Ninguém ia poder resistir,
todos os dias da vida de Josué. Ninguém ia poder ser mais do que Josué. Ninguém ia passar do limite, né? Ninguém ia se opor às ordens de Josué, porque Josué estava debaixo de um comando. Josué estava debaixo da autoridade do Senhor. Josué estava obedecendo o Senhor, né? Então ninguém iria poder ser mais do que Josué, né? Porque Josué estava sobre a ordem do Senhor. E ele disse: sede forte, né? A Bíblia não diz, mas ele já está dizendo: vai ter luta, vai ter prova, vai ter aflição, vai ter angústia, mas sede forte. Sede forte porque eu estou com você. Porque eu não vou te desamparar. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Eu vou ser com você. Você não vai estar sozinho. Eu vou estar com você. Então somente se esforça. Tenha muito bom ânimo. Não desanime, não fique triste, não fique abatido. Não entre em depressão. Não entre em tristeza. Entendeu? Não deixe a tristeza lhe pegar. Entendeu? E não se desvie. Não olhe para a esquerda, para a direita. Olhe para frente. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Né? Porque o foco é a frente. O foco é o alvo, né? O foco é Jesus. O foco é o Deus que está te mandando. O foco é aquele que está no controle de tudo. O foco é Jesus que está te mandando. Então, para que você venha a ser bem-sucedido, para que você venha a ser onde queres que você vá, você tem que não se desviar, não olhar as conversas, né? Não olhar as afrontas. Então, somente confia no Senhor. Não se desaparte do ensinamento, do livro, da sabedoria, de tudo que Moisés deixou registrado, né? Não se desaparte. Nele medite de dia e de noite, para que você não perca o foco, para que você não saia dos caminhos, para que você não olhe para a luta, para o desespero, ou para que você não venha ter desespero, né? Não se desespere pela luta, pela prova, né? Porque lidar com gente não é brinquedo. Então ele fala: não te mandei eu, se o Senhor mandou, né? Então tenha bom ânimo, né? Sede corajoso, não temas, porque Ele está contigo a todo tempo. Então, trazendo por dia de hoje, meus irmãos, somos assim. O Senhor nos dá um chamado. A gente tem um chamado, mas a gente olha as adversidades, a gente olha as lutas, a gente olha as fofocas, a gente olha os disse-me-disse, e a gente não é capaz de exercer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. A gente fica aflito, a gente fica angustiado, a gente fica triste, mas a gente não nos lembra que quem chamou garante. A gente não tem a sabedoria de ouvir a palavra do Senhor, porque assim como Josué teve o livro, a gente também tem as Escrituras. Nós também temos as Escrituras. Nós também temos a voz do Senhor falando conosco. Nós também temos o Espírito Santo do Deus vivo, do Deus Altíssimo, Consolador, que fala conosco, que está conosco, que nos guarda, que nos protege. Quando o Senhor nos manda, Ele garante. Como Ele foi com Josué, Ele é comigo, que é cada um que Ele levantar. Então, a cada um de nós tem um chamado. Nós só podemos ser humildes e nós andar com gente que verdadeiramente ande com Cristo, que verdadeiramente ande com o Senhor, que ande nos preceitos do Senhor, nos ensinamentos, que ande obedecendo os mandamentos do Senhor, para que a gente também venha aprender, para que a gente venha a ser um Josué, que a gente possamos andar com Moisés, andar com Elias. Elias também teve o seu sucessor, né? Deus também levantou o sucessor para Elias. Entendeu? Então que a gente seja, né, igual Moisés, igual Elias, que a gente possamos ser visto diante dos olhos do Senhor como um sucessor que vai suprir o lugar daquele mais velho que já está encerrando a sua carreira, que já está chegando no fim da sua carreira, mas que Deus possa ter sucessores para botar.
Amém? E que nessa manhã a gente possa meditar nesta palavra. E que a gente possa, porque a gente veio com um chamado. Nós temos um chamado, né? Para que foi que você foi projetado, né? Você foi projetado, né, para vir a este mundo e veio com um chamado, com um propósito. Você foi projetado com um propósito e você tem um propósito. Você tem um chamado. Mas é você que vai iniciar esse chamado, né? É você que vai alimentar esse chamado, é você que vai fazer esse chamado, né, acontecer na sua vida. É buscando, né? É aprendendo das pessoas mais velhas, é colando em um Moisés, em um Elias, em um Samuel, né? Em um Ezequiel. É você colando nessas pessoas sábias, cheias da presença do Senhor. É você realmente colar com as pessoas cheias da presença do Senhor para você aprender. Porque primeiro vem o ensinamento, primeiro vem a obediência, você tem que ser obediente, você tem que ter ensinamento, você tem que ser preparado, você tem que ser transformado como Josué foi, como o sucessor de Elias foi, preparado e obediente, e estar atento ao ensinamento, atento a tudo que ensina, né? Tudo que fala. Atento ao que os seus líderes estão fazendo, está lhe ordenando para que você seja um bom sucessor. Assim como Josué foi, assim como o de Elias foi, né? E muitos outros que tem na Bíblia. Então, como Josué teve o livro, né, que Moisés deixou, a gente também temos a Bíblia, né? As Escrituras, né? Então, que a gente possamos nesta manhã ser Josué, ser o sucessor de Elias, ser o sucessor de Samuel e assim por diante, né? Que a gente possamos ser aos olhos do Senhor um servo escolhido. Ele olha para aqui, ó, esse eu vou escolher para ficar no lugar desse servo que já encerrou a carreira, né? Amém? E um bom dia para todos, que Deus abençoe.